Você já ouviu falar de mansplaining? Talvez não, né? Mas e se eu falar da figura do macho palestrinha? Ah, agora você ligou na minha pessoa, não é? Então, vamos falar então do que faz o macho palestrinha? Essa figura adorável? Depois da vinheta. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni como decía. O mansplaining é uma expressão em inglês que junta duas palavras, man, homem, e splaining, que é uma forma do verbo explain, que significa explicar ou explicação. Essa é uma expressão utilizada para denominar a prática masculina de explicar à mulher sobre aspectos do mundo feminino, do corpo feminino, da natureza feminina e do feminismo em si. Aqui alguns exemplos. O homem, por exemplo, que quer dar explicações à mulher sobre ciclo menstrual, por exemplo, sobre TPM, sobre o corpo da mulher. O homem leigo no assunto que quer explicar aquele assunto para a mulher que é especialista nele. Ou então o homem que quer falar para a mulher que o feminismo, por exemplo, está errado por tais e tais motivos. Geralmente, a prática do mansplaining vem junto, atrelado à prática do man-interrupting, que foi o que a gente viu no vídeo passado. E de outra ainda, que é a colocação de si no lugar de fala que não é seu. Nesse caso específico, a colocação do homem no lugar de fala da mulher, sendo que ele, para falar de assuntos que ele não sabe e nunca vai saber, porque ele não é e nunca será uma mulher. E o que é lugar de fala? Lugar de fala é um assunto muito extenso, daria muito mais do que um vídeo para a gente falar sobre isso aqui. E tem muita gente aí fora, muito competente, falando muito bem sobre o lugar de fala. Eu destaco aqui a incrível Djamila Ribeiro, que tem um livro sobre isso, chamado Lugar de Fala. Mas, basicamente, é o seu lugar, a sua posição de poder falar sobre determinado assunto. Eu sou uma mulher, então eu tenho lugar de fala de questões relacionadas à mulher. Não tenho lugar de fala, por exemplo, de questões relacionadas a deficientes físicos. Eu não sou portadora de necessidades especiais. Então, não está no meu lugar de fala assuntos relacionados a pessoas portadoras de necessidades especiais, por exemplo. Então, basicamente, de maneira muito rasa, isso é lugar de fala. O fato do homem não ter o lugar de fala da mulher não é culpa dele. Esse fato dele nunca saber pelo que uma mulher passa não é culpa dele. Isso não é uma crítica, é apenas uma constatação. Culpa é quando ele entra no lugar de fala que não é dele para falar sobre assunto do qual ele não conhece nem um pouco. Isso sim é o problema que deve ser exposto, é o problema que deve ser colocado sempre que essa prática acontecer. Porque quem deve falar sobre feminismo é a mulher. Se está certo, errado, concordância ou discordância, é a mulher. Quem tem que falar sobre aspectos do corpo da mulher, do temperamento da mulher, é a própria mulher. Então é esse o recado. Mulheres devem falar das suas questões por si mesmas. Os homens não têm que concordar ou discordar, não têm que opinar sobre isso. Quando se opina sobre isso, se coloca no lugar de fala, isso é uma forma também de violência. Homens, nesse caso, devem apenas ouvir. Nós, mulheres, moças, nós temos que tomar posse do nosso lugar de fala para falar sobre aquelas coisas que só nós sabemos e só nós passamos e só nós podemos falar. Eu espero então que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like aqui se você curtiu, se você gostou. Comenta, compartilha com aquela sua amiga que sempre tem um homem tentando explicar para ela questões dela mesma como mulher. Então, até a próxima. Tchau, tchau.